Pediu ao Pai. Pai. Olha que oração simples, gente. Deve ter demorado quantos segundos essa oração aqui? Uns 3 segundos, né? Mas ela foi precedida, a gente fala isso, ó. Orações pequenas que são respondidas. Tem um livro chamado Ouse Pedir Mais. Ali ele traz uma chave maravilhosa. Orações pequenas, ou seja, com pouco tempo, que são respondidas, são porque elas foram precedidas por longas horas de oração antes. Então Jesus havia passado horas com o Pai, mas aí quando chegou nessa hora aqui, olha que oração pequena. Pai, glorifica. Olha a resposta de Deus. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Vamos parar por aqui, meus amados. Jesus orou: Pai, glorifica o teu nome. A Bíblia diz que Deus respondeu, mandou uma voz do céu e disse assim: ó, eu já o glorifiquei e o glorificarei ainda. Tá claro ou não tá claro que a resposta foi essa? Mas será que quem estava ali... Olha o que aconteceu. Jesus estava no meio da multidão. Olha o que diz o verso 29. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo me falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Ou seja, quando Deus falou, Jesus entendeu a frase. Eu já o glorifiquei e glorifiquei ainda. Mas para quem estava perto de Jesus, foi só um barulho de quê? Então, quando dá um trovão, na verdade, o que está acontecendo? Deus está falando. Mas pelo fato de a gente não reconhecer a voz dele, a gente só ouve assim, ó, foi um trovão. Sendo que, na verdade, Deus está falando palavras articuladas. Mas pelo fato de a gente não conseguir ainda reconhecer a voz, para a gente ainda está estranho aquilo ali. Mas para Jesus não era estranho. Jesus já conhecia a voz de Deus. Ele estava familiarizado com a voz de Deus. Então, quando Deus falava, Jesus entendia o conteúdo do que Deus falava. O povo não. Você já reparou no livro de Êxodo que a Bíblia diz que Deus conversava com Moisés, mas quando a voz dele ecoava, o povo ouvia como o quê? Ao pé do monte. Mas Moisés, ele entendia o que Deus falava. Por quê? Porque ele conhecia o som da vida. Entendeu agora? Nem precisou entrar em tantas coisas, tá vendo? Então, meus amados, vamos ler aqui. Olha só o que ele vai continuar dizendo. Para Jesus, então, depois que a gente lê isso, para Jesus, a voz do céu transmitiu uma mensagem clara. Eram palavras articuladas. Deus falou uma frase. Deus estava falando. Mas para os outros, era apenas um trovão sem sentido. Por que isso, gente? Porque Jesus estava familiarizado com a voz do Senhor e os outros não. Percebe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando os 144 mil estiverem na grande angústia, o Espírito de profecia diz: o que Deus vai fazer com eles? Vai dizer o dia e a hora. Mas todo mundo vai ouvir o dia e a hora? Para os outros que não reconhecem a voz de Deus, o que o Espírito de profecia diz que eles vão achar? Que é apenas um quê? Vão achar que é só um trovão. Mas os 144 mil que conhecem a voz de Deus, eles não vão ouvir só um trovão. Eles já reconhecem a voz. E eles entendem o que Deus está falando com eles. Que bênção maravilhosa. Gente, que isso. E ele continua dizendo: se eles tivessem se acostumado com a voz do Senhor, teriam encontrado conforto na mensagem do céu. Agora olha o salmo que ele vai citar. No Salmo 89, onde temos o glorioso trono de Deus apresentado diante de nós, aí ele manda ler o verso 15, que é bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Aquele trono de onde procedem relâmpagos, trovões e vozes, nos é dito: bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Eles andarão ao Senhor na luz do teu rosto, no teu nome se alegrarão todo dia, na tua justiça serão exaltados. Amém. Opa, do trono procede relâmpago, vozes e trovões. Para quem não conhece a voz de Deus, isso é aterrorizador. Isso é aterrorizante, isso é terrível. Mas você que conhece o som, você que reconhece a voz de Deus, para você o som é alegre.
Porque você sabe que é relâmpago, trovões e vozes, mas essas vozes falam de paz ao seu povo. E não é só você ouve, você se cala e você está entendendo as palavras articuladas, igual a Jesus. O povo dava medo. O povo no Sinai fala tu, Moisés. Não fale Deus conosco. Por que Moisés conseguia ir eles não? Porque eles não entendiam. Era só uma manifestação de terror para eles. Mas Moisés entendia. Apesar de Moisés se tremer ali no início, mas você já percebeu que Moisés subiu o Monte Sinai e ficou lá dias e dias com Deus. Então, meus amados, vocês estão conhecendo o som alegre. As pessoas que conhecem o som alegre, as pessoas que reconhecem a voz de Deus, que sabem que essa voz proclama liberdade, que restaura os cativos, que tira das prisões os presos, eles vão andar na luz do rosto de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse verão a Deus não é na volta de Jesus, não. É hoje. É andar diante da face do Senhor. Deus falando e você reconhecendo, ouvindo a voz de Deus, tendo comunhão com Deus, conhecendo Deus como Enoque. Isso, meus amigos. Então, olha só. Ainda vamos falar mais coisas ainda. É muita coisa maravilhosa. Se nos familiarizarmos com Deus, nos alegraremos ao ouvir sua voz, mesmo que ele troveje. Meus amados, hoje quando dá um trovão, trovão é uma das formas, né? A gente viu que Deus fala pelo canto dos pássaros, no sábado, tudo isso. Mas quando dá um trovão, fala porque teu servo ouve. E eu digo a Deus, Senhor, ainda não estou entendendo. Preciso me familiarizar mais com sua voz, mas eu quero entender. Quero entender. Jesus entendia, meus amados. Deus podia falar tantas coisas com Jesus ali no dia dele, que ele poderia falar tranquilamente com Jesus e ninguém entender nada. Mas se as pessoas tivessem familiaridade com a palavra, olha a importância disso. Como que eu começo a reconhecer Deus, então? Como é que eu começo a reconhecer a voz de Deus? Gente, olha quanta coisa Deus está falando aqui todo dia. Se o Espírito de profecia está dizendo que aqui é a voz de Deus falada, como é que você vai começar a se familiarizar com a voz? Aqui, ó, todo dia isso aqui. Horas com isso aqui. Ó. Porque aí você vai começar a reconhecer a voz, e quando a voz vier de outra forma, você vai dizer, é a mesma voz. Aí você vai entender. Você percebe que você não precisa nem se preocupar. Hoje, queridos, as pessoas têm tanto medo assim. Não, porque Satanás isso, porque Satanás aquilo. Queridos, quem conhece o som alegre, quem reconhece a voz de Deus, vai reconhecer os espíritos. Sabe quem é que está falando, se é Deus ou não. Você só precisa se preocupar em conhecer o som alegre. Você não precisa sair, será que Satanás está aqui? Será que Satanás está aqui? Será que Satanás está aqui? Esqueça isso. Pergunte, será que Deus está aqui? Amém. Você tem que focar os seus olhos em Deus, em Cristo, porque Ele fala todo dia. E se você reconhece a voz de Deus, por que João Batista ele conseguia pressentir quando os espíritos malignos chegavam para falar coisas? Porque ali não era o som alegre. Quando não é o som alegre, você sabe logo. Entende? Você anda à luz da face de Deus. O rosto de Deus brilha sobre você. E você não anda em trevas, você anda na luz do Senhor. Amém. Aquele que me segue não andará em trevas. Isso é uma promessa. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Olha só, quando Deus trovejou no Sinai, o povo afastou-se e ficou ao longe. Mas Moisés aproximou-se da escuridão densa onde Deus estava. Eu quero isso, meus irmãos. O povo não tinha razão para temer. Se tivessem crido, também poderiam ter se aproximado e encontrado nas ordens trovejadas promessas infinitas. Deus ordena a seus servos, nos últimos dias, que proclame a mensagem de conforto desde um monte alto com voz forte. E ele mesmo dá o exemplo. Então, quando em Isaías 40, Deus manda dar o alto clamor, ele fala, suba no monte alto e proclame com voz forte. Não foi isso que ele fez no Sinai? Ele fez isso no Sinai. Só que ele falou que Isaías 40 é uma palavra de consolo. Então, no Sinai, aquilo que o povo sempre olha o Sinai como sendo, né? Deus trovejando, ali coisa ruim, terror, era uma mensagem de conforto. Porque se você for olhar para o Sinai, você vai ver que a Bíblia fala que o Sinai havia fumaça que saía do pé do monte. A Bíblia diz que o fogo de Deus ali no Sinai fazia com que fumegasse até as nuvens. Mas se você for para o livro de Salmos, a Bíblia fala que a fidelidade de Deus chega até as nuvens. Aquilo era um símbolo da fidelidade dele. Não era para aterrorizar e deixar com medo, você ficar ali tremendo. Não.
Se você, vamos só projetar nossa mente para o Sinai. Olha uma forma completamente diferente de observar o Sinai. A pessoa olha para o Sinai como assim, ó, morte, 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 mistério de morte e morte. Tá. Mas pare para pensar o seguinte. Por que o Sinai se tornou um ministério de morte? Está escrito que na presença de Deus há plenitude de alegria. E Deus é ou não é? Deus é morte? Deus é? Se o próprio Deus estava no Sinai, o que estava acontecendo no Sinai era morte ou era vida? Era vida. Preste bastante atenção nisso. O ministério de morte, ele só aconteceu porque o povo, por descrer disso, por não reconhecer a voz de Deus, eles fizeram um concerto com eles mesmos. Mas aquela manifestação do Sinai toda ali não tinha nada a ver com o conceito de morte. Nada. Absolutamente nada. Eu vou mostrar para vocês. A gente não vai nem abrir os versos, eu vou só comentar, porque não é esse o assunto. Mas olhe para o Sinai e olhe para o Calvário. Quando você olha para o Calvário, você vê Jesus Cristo. Vamos falar vários exemplos aqui. Jesus Cristo bradou com forte voz. Bradou ou não bradou no Calvário? Quando Jesus bradou, o que aconteceu? Trovões, relâmpagos aconteceram. Sim ou não? Quando você olha para o Sinai, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3 que a lei foi dada pelas mãos de um mediador. Só existe um mediador. Quem é o mediador? Cristo. E Deus proclamou a sua lei com forte voz. Sim ou não? Quem estava bradando com forte voz no Sinai? Cristo. E quando ele bradou com forte voz, a Bíblia diz que aconteceu o quê? Relâmpagos, vozes e trovões, igual ao Calvário. Então, quando eles estavam contemplando o Sinai, eles estavam contemplando também as mesmas cenas do Calvário. De Jesus, quando o soldado lançou aqui a lança do lado dele, a Bíblia diz que saiu o quê? Sangue e água. Correu água do coração de Jesus. Mas quem estava no Sinai, quem estava olhando, o povo ficava na parte de baixo do Sinai. Quando eles olhavam para frente assim, que eles olhavam o monte inteiro, no pé do monte, meus amados, havia a rocha. E a rocha continuava saindo água até aquele dia ali. Você sabia disso? Que a rocha ficava no pé do Monte Sinai? E se eles só olhassem para o Sinai, ali embaixo, a rocha fluía água. E quem era a rocha, segundo a Bíblia? Pedra era Cristo. Então, assim como no Calvário fluiu água de Jesus, no Sinai também estava fluindo de Jesus aquela água para aquele povo. Quando você olha para o Monte Sinai, todas as manifestações da graça de Deus estavam ali presentes. A lei foi dada com um propósito, a Bíblia diz, para que a ofensa abundasse. Então, Jesus deu os 10 mandamentos ali em tábuas de pedra para revelar a ofensa, para a ofensa abundar. Mas onde abundou o pecado? Então, no Sinai, o que foi que aconteceu? Superabundou a graça, queridos. Você entende isso? O Sinai não é uma manifestação de morte. A manifestação da morte foi por causa da incredulidade do povo, do que eles fizeram. Mas Deus desceu para trazer vida ao povo de Deus. Nós poderíamos falar inúmeras coisas sobre o Sinai aqui, mas esse não é o nosso assunto. Mas o que nós queremos entender é: Deus fala com o seu povo e fala de paz. Deus é vida, Deus é luz, Deus é amor. Olha só. Quanto mais fortes são os tons trovejantes da voz de Deus, maior é a garantia do poder da promessa. A voz que soou do Sinai é a mesma que ainda diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Deus diz, tu farás, sabendo que somos realmente totalmente incapazes, sua ordem é uma garantia de que ele mesmo operará em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Olha só. Como é diferente, gente, olhar isso dessa forma. Antes, eles olhavam os terrores do Sinai, eles olhavam os trovões flamejantes, aquelas coisas, tudo com medo, e Deus ordenando: você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, senão já sabe. Mas agora que você entende que é graça, ali estava superabundando a graça, e que a palavra de Deus é criativa, você agora vê um Deus de amor, de vida, descendo ele próprio para cima do Sinai, prometendo para o seu povo: meu povo, eu amo muito vocês. O próprio Jesus Cristo, rodeado de milhares de anjos, de acordo com Deuteronômio 33, ele rodeado de todos os anjos, ele chega no alto do Sinai, com a água fluindo dele, no pé do monte, a água viva correndo, e ele chega e diz assim: meu filho, tu não tomarás o meu nome em vão. Estou prometendo para vocês isso aqui. Olha, não farás para ti imagem de escultura. Se você entende que a palavra criativa é uma promessa.
Meu filho, não matarás. Meu filho, não adulterarás. Sério, Senhor? Louvado seja Deus, eu não consigo fazer isso. Mas se o Senhor está falando aí do Monte Sinai, glória a Deus, eu aceito. Não furtarás, meu filho. Sério? É isso que o Senhor tem para dizer para mim, que eu não vou fazer isso? Então, amém, Senhor. Que a sua palavra cumpra. Por isso que o Espírito de Profecia diz assim, parábola de Jesus. Todos os seus mandamentos são promessas. Veja lá como uma ordem rígida que Deus fala, você tem que fazer. Não. Deus fala e a palavra opera em você. Você deve ter fé. O ministério da morte começou quando eles não entenderam isso. Porque se você for reparar em Êxodo, quando Deus falou, não farás, o povo, ok, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Isso é o ministério de morte. A resposta deles deveria ser, tudo que o Senhor falou, sua palavra operará em nós. E aí toda a vida que o Sinai trouxe estaria com eles.